concursandos, eu sou o Helder Monteiro, professor de Raciocínio Lógico e Matemática, e estou aqui hoje para falar sobre o edital aí da Polícia Civil do Distrito Federal, que saiu agora para a prova que vai acontecer em 2020. Bora lá para ver a parte de Raciocínio Lógico e Matemática. Então o edital veio aqui desse jeito, né? Nessa ordem que eu estou colocando aqui, só dei uma verticalizada, tem princípio de contagem, razão, proporção, regra de três simples, porcentagem, equação do primeiro e segundo grau, sequência numérica, progressão aritmética geométrica, função gráfico, estrutura lógica, lógica de argumentação, que é analogia, inferência, dedução, enfim, lógica sentencial ou proposicional, que envolve proposição simples, composta, tabela verdade, equivalência, lei de De Morgan, diagramas lógicos, lógica de primeira ordem, princípio de contagem e probabilidade, operação com conjunto e raciocínio lógico envolvendo problemas aritméticos, geométricos e matriciais. Aí esse é o momento que você olha isso e não entende bosta nenhuma do que eu acabei de falar. E agora, para facilitar a sua vida, deixei aqui separado nesse slide a parte que normalmente é cobrada em raciocínio lógico e a parte que normalmente é cobrada dentro da matemática. Apesar de que aqui no raciocínio lógico eu coloquei algumas coisas que são da matemática, mas normalmente nos editais as bancas colocam em raciocínio lógico. E também já coloquei na ordem aqui, que é melhor de você estudar aí na tua casa. Então, ó, tudo mastigado. Então, a gente tem aqui a parte de estruturas lógicas. E a estrutura lógica envolve tudo, né? Envolve a linguagem do raciocínio lógico, que é a linguagem lógica, que é a linguagem de letras e símbolos. Tem a parte da lógica sentencial, das proposições. Você saber o que é uma proposição simples, proposição composta. E isso aqui puxa muito de gramática também. Tem que saber gramática para acertar algumas de raciocínio lógico. Quem já teve aula comigo já sabe, né, o que eu estou falando. A parte de tabela verdade, isso aqui tem que estar correndo na sua veia. Equivalências lógicas, que é bastante cobrado, né? Lei de De Morgan, em outras palavras, é o que a gente conhece como a negação. Negação do e, negação do ou. Só que é bom você saber as outras também por desencargo de consciência, porque a estrutura lógica pode ser qualquer coisa, inclusive as outras negações também. Tem a parte de diagramas lógicos, que é você desenhar os conjuntos para aquelas palavras, né? Todo, quando tem frase usando todo, ou então algum, ou então nenhum. Então todo, algum e nenhum. Desenhar os conjuntos, né? Os diagramas que representam isso. Aí tem lógica de primeira ordem, que é a parte dos quantificadores lógicos. Também envolve esse todo, algum e nenhum aqui dentro desse pedaço. Só que aqui é desenhar os conjuntos. Aqui na lógica de primeira ordem pode ser uma representaçãozinha disso, de conjunto, ou pode ser que mexa com negação de todo, algum e nenhum também, enfim. Tem a parte de lógica de argumentação, aí essa que você tem que dar uma atenção especial, porque o CESP gosta muito de cobrar isso daqui, que é aquele esquema que você vai ter as premissas que te levam a uma conclusão do seu argumento, saber se o argumento é válido ou inválido. Aí aqui dentro tem o processo de analogia, inferência, dedução, conclusão, que eu tinha comentado. Aí a parte que é matemática, só que as bancas normalmente deixam dentro de raciocínio lógico, por isso que eu deixei aqui dentro. Vem a parte de princípios de contagem, que resumidamente é a análise combinatória. Tudo de análise combinatória. Arranjo, combinação, permutação. Tem que saber tudo. E o CESP gosta muito disso aqui também. Operação com conjunto, o CESP também gosta demais. Princípio de contagem ele botou de novo. E probabilidade, porque pode ser que ele cobre probabilidade misturando com análise combinatória. Quando o concurso é mais pesado, tipo esse aqui, o CESP gosta de cobrar isso. Então esse tema aqui é bem puxado. Então é bom estar dominando tudo que veio antes para chegar nesse último tópico aqui. Então da parte de raciocínio lógico, é melhor você seguir essa sequência que eu coloquei aqui. Aí depois tem a parte da matemática. Aí na sequência que eu coloquei, eu acho melhor começar por regra de três simples, que é bem tranquilo. Depois a parte de porcentagem, que é uma coisa puxa a outra. Razão e proporção, que ainda está dentro dessa parte aqui de regra de três também, a parte de proporção. Então uma coisa também puxa a outra. E aí depois só que você mexe com equação do primeiro e segundo grau.
Que aí tu lembrar aquelas formulazinhas massa de Bhaskara, delta, máximo de função, valor mínimo, as raízes, que vai entrar mais na verdade aqui dentro de função, né? Na verdade, mais do que... deixa eu até mudar isso aqui de lugar. Então, a equação de primeiro e segundo grau, saber aquelas formulazinhas lá, delta, Bhaskara, para achar a raiz, e aí dentro de função, achar o mínimo da função, saber qual é o valor máximo dela, analisar os gráficos também. E aí quando ele coloca função, pode ser qualquer função, não só de primeiro e segundo grau, podia ser também função logarítmica, função exponencial. Aí normalmente o CESP acaba mexendo mais com função do primeiro e segundo grau e a exponencial também. É mais raro cobrar logaritmo. A exponencial nem é nada cabuloso assim não. Você pegar como base aí o concurso da PRF, você já vai ter uma noção mais ou menos de como é que foi cobrado. Depois tem a parte de PA e PG, né? Progressão aritmética e progressão geométrica. Aí tem algumas formulazinhas aqui para você saber também. Só que também não é coisa de outro mundo. Apesar de no ensino médio a gente ter sofrido, depois você vê que não era tão difícil quanto parecia. Tem a parte de sequências numéricas. Aí essa sequência aqui normalmente não são aquelas sequências aleatórias igual a FCC cobra não. Nas sequências do CESP, ele te dá uma formulazinha, te dá uma sequência de exemplo, para você, a partir da formulazinha que ele te deu, resolver a questão. Aí, se eu não me engano, ele cobrou isso na PRF também. Então, você olha a prova da PRF, tem até corrigido aqui no meu canal mesmo. A prova da ABIN também teve uma questão desse jeito, uma ou duas, não sei, que ele dá uma formulazinha para você saber qual é o próximo termo da sequência, enfim. E o último tópico aqui, que o CESP sempre coloca no edital, é para dizer que se ele quiser cobrar qualquer coisa do mundo, ele pode cobrar. Esse tópico aqui é só para isso. Que tem raciocínio lógico envolvendo problemas aritméticos, aí pode ser qualquer coisa, pode ser MMC, pode ser MDC, pode ser regra de 3, pode ser porcentagem, pode ser qualquer assunto do mundo. Geométrico, que pode mexer com área, volume das figuras, enfim, são só noções básicas normalmente quando eles cobram isso. E problemas matriciais. No último concurso da PCDF de agente caiu uma questão de matriz. Só que eu não mexeria tanto com isso aqui não. Só se você tiver muito tempo sobrando. Porque você tem que dominar muito tudo daqui para trás, né? A parte do raciocínio lógico toda. Isso aqui você tem que saber demais. Principalmente os tópicos que eu coloquei ali o asterisco, né? Que para chegar nele você tem que saber tudo que vem antes. Então tem que saber muito isso aqui também. Diferenciar a proporção simples composta, enfim, esse primeiro tópico de raciocínio lógico é tudo. Tem que estar dominando tudo mesmo, muito. A parte de matemática, regra de 3 é tranquilo. Porcentagem o CESP gosta bastante de cobrar, e aí envolve muita interpretação de texto. Razão e proporção, depois que você aprende assim, não é tão complicado quanto parece, é até de boa mesmo. Equação do primeiro grau e de segundo não é tão cobrada assim, e como eu falei, não é de outro mundo, igual parece. PA e PG não é tão cobrado. Sequência eles gostam de cobrar mais, né? Coloca uma sequência aleatória lá e te dá uma formulazinha para você seguir. E o último tópico aqui que é o mais deixado de lado. Aí, como eu falei, se você tiver com tempo sobrando, aí você dá uma olhada por cima na parte aqui de matriz, né? Porque no último concurso cobrou. Eu não mexeria com isso. Pode ser que eu esteja dando um palpite totalmente errado, porque eu estou fazendo aqui um chute, né? Do que eu acredito que vai cair. E normalmente em todo edital do CESP tem esse último tópico e normalmente ele não cobra. Mas, por desencargo de consciência, você dá uma lida rápida, porque dentro da parte de matriz tem um mundo. Saber o que é matriz quadrada, inversa, transposta, a parte de multiplicação, determinante, tem muita coisa. E no último concurso, ele cobrou só uma questão conceitual. Então, você acaba perdendo muito tempo para um item só conceitual. Então, não vale muito a pena. Então, eu veria mais só por desencargo de consciência, se já estiver dominando tudo que veio para trás. Beleza? Enfim, então esse é o edital aí da PCDF. Quanto a aulas, para quem tiver querendo, para quem está querendo ter aula aí comigo, eu estou dando aula presencial lá no IMP Concursos. Aí o site deles é desse jeito, né? impconcursos.com.br. Tem aula gravada também no IMP, que é imponline.com. Também tem algumas apostilas de raciocínio lógico aí que eu criei, com explicação, resolução de questão, um bocado de coisas aí.
Então, se tiver interesse, caça lá no MP ou a apostila direto comigo mesmo. Tem lá o Instagram, né, que eu já coloquei aqui, ó, para você seguir lá e perguntar sobre a apostila se quiser mais informação, ou sobre os cursos também, online e o presencial, beleza? Bons estudos aí para vocês e até mais.